Você já parou para pensar que criatividade é sobre resolver problemas? Muita gente acha que ser criativo é ser artista, músico, publicitário. Mas não, se você trabalha em algum lugar, você precisa resolver problemas. E com criatividade fica mais fácil. E é por isso que eu criei o podcast Indústria Criativa, para aproximar da indústria esse pensamento de criatividade. Mas, na verdade, é mais para encontrar insights de criatividade que já existem na indústria. E eu estou trazendo grandes entrevistados. Eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente aos meus parceiros, a FIENG, que possibilitou a gente lançar esse podcast aqui no Imersão Indústria, que é um dos maiores eventos da indústria mineira. O P7 Criativo, o primeiro hub de economia criativa do país. A Fornexus, que é a nossa produtora aqui no podcast. E a Leb, agência de marketing full service, que eu sou CEO, que está dentro do grupo Partners, e a Corp também está dentro, e a nossa parceira de assessoria de imprensa e PR. Então vamos lá. Hoje vamos falar de uma das maiores transformações silenciosas da indústria. Como a tecnologia está mudando a forma como recrutamos, desenvolvemos e retemos pessoas. E o mais importante, como fazer isso sem perder o lado humano do negócio. Nosso convidado transita entre dois mundos fascinantes. O Sebrae, apoiando pequenas e médias empresas na transformação, e a Melvin, uma startup de tecnologia para gestão de manutenção. Ele é o Eymar Barroso. Muito bem-vindo, Eymar. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando de indústria, que já venho trabalhando há mais de 17 anos. E pessoas, né? Não existe tecnologia sem pessoas. Então, obrigado pelo convite. Muito bom. Tecnologia, a base é a criatividade, que faz isso escalar com a tecnologia. E criatividade são pessoas. Não tem jeito, né? Antes de entrarmos no RH 4.0, me conta, qual o momento que você percebeu que recrutar e gerir pessoas de forma tradicional não funcionava tão bem mais? Nossa, é um desafio interessante. Até recentemente estava num painel conversando sobre isso. O grande ponto foi que a Melvin começou como uma startup. E quando você precisa recrutar pessoas, você compete com grandes empresas, que têm às vezes grandes salários, grandes benefícios, né? E muitas vezes traz uma maior estabilidade financeira, né, para a pessoa que é funcionário. Então a gente viu que a gente precisava criar, e assim, né? A gente precisava, muitas vezes, a gente não tem um orçamento como uma grande indústria tem para contratar um funcionário. Aí a gente precisava aliar uma pessoa que fosse bem capacitada com um orçamento que seja, de certa forma, limitado que a gente tinha. Como unir esses dois pontos? E aí foi quando a empresa começou a crescer, a gente criar processos internos, e a gente precisava contratar pessoas, onde os founders saem um pouco da operação, vai para o mais estratégico, que a gente viu que, de fato, a gente precisava cuidar das pessoas, encontrar formas diferentes de contratar e de reter esses talentos também. Muito legal. Você comentou do painel, né? Uhum. E sua palestra fala sobre mitos e verdades desse RH digital, né? Qual é aquele mito que todo gestor acredita que você precisa desconstruir, assim, logo de cara? Que a tecnologia vai trocar 100% das pessoas. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla lá na empresa, que em algumas áreas eu consigo trocar 100%. Eu tenho um sócio que ele é totalmente visionário, totalmente tecnológico, e às vezes ele traz algumas soluções dessas para mim que fala assim, não, peraí, eu acho que não vai ser bem assim, vamos analisar. Eu acredito que por trás de toda tecnologia vai ter uma pessoa bem capacitada. Então você não substitui 100%, sempre vai ter que ter alguém que vai ter que manusear aquela tecnologia, entendeu? Esse é um assunto frequente, né? As pessoas, eu vou perder meu posto de trabalho. Se você for... A gente conversou hoje aqui mais cedo, né? Você não vai perder só se você for um robô humano, né? Uhum. Você é um robô humano, você faz coisas repetitivas, então realmente você vai ser trocado pela máquina. Exato. Né? Exato. Mas para você precisa implementar um processo, você precisa de alguém para desenhar esse processo. Exato. Como que uma ferramenta se conecta com a outra? Você vai precisar de alguém de um raciocínio lógico ali para poder conseguir fazer isso. E você fala muito desse risco, né, da desumanização na gestão, né?
Quais os sinais assim um líder precisa observar para perceber que ele perdeu um pouco a conexão com o time? Engajamento do time. Eu acredito que você precisa fazer uma análise de execução, de resultado. Hoje a gente trabalha com um time 100% remoto, então a gente precisa ter reuniões constantes, porque a gente perde um pouco a hora do café, a gente perde um pouco aquele horário que o pessoal conversa de futebol, aquele momento que você quer ver que a pessoa está triste muitas vezes e aí às vezes é um problema em casa que ela está se passando. Então a gente precisa estar próximo e fazer perguntas, se importar. Eu acho que esse é o grande ponto. Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Qual que é o seu sonho? Isso é uma coisa que eu falei com o pessoal. Então a gente tenta trazer isso muito pra gente, pra poder melhorar essa aproximação e trazer esse lado pessoal, mesmo numa área industrial que muitas vezes é hostil, que precisa de resultado, precisa de entrega, precisa de as coisas pra ontem, entendeu? Você falou de uma coisa que eu sinto, né? Eu sou também 100% home office desde 2020, desde a pandemia, a gente fechou, apesar de a gente ter uma sede no grupo grande aqui em Belo Horizonte, e alguns pontos, né, no Brasil pelo grupo, mas o que eu fiz na Lab? Toda segunda-feira a gente criou uma reunião que chama Lebianos, né? Uhum. A reunião chama Lebianos e veio aculturando-se com esse nome sem eu falar nada. Uhum. E essa reunião, ela é uma reunião para não falar de trabalho. É uma reunião que eu brinco que os primeiros 10, 15 minutos são de conversa de corredor. Uhum. A gente tem o espaço da conversa de corredor, da fofoca do Big Brother. Então a gente abre isso e todo mundo da agência tem que ir, cerca de 40 pessoas. Tem que ir para essa reunião, segunda-feira, 2 horas, só para isso. E aí outra parte que eu fiz dessa reunião que é o seguinte, você falou em conexão, né? Uhum. E às vezes você não conhece a pessoa que você está trabalhando. Exato. Você não tem essa conversa aqui do lado sobre vida pessoal, é só trabalho, trabalho, trabalho. Então o que a gente fez? Depois da conversa de corredor nessa reunião, a gente criou um espaço para que as pessoas possam apresentar, meia hora ali, qualquer coisa que ela goste. Então toda semana uma pessoa da agência Legal, hein? traz alguma coisa. E já teve uma pessoa que falou sobre gatos, teve gente que falou de piano, teve gente que falou de filme, teve gente que falou de livro, enfim, é aberto. Uhum. Desde que agregue algum valor sobre ela e sobre o que ela gosta ali. Então, criamos uma rotina, né, um processo de cultura mesmo, para se aproximar. Assim. E a gente faz isso toda segunda e é bem legal. Assim, já tivemos... Às vezes trago pessoas de fora, mas fica mais frio um pouco. São temas mais valorizados, assim, mas conversas de... No final do ano passado, por exemplo, a gente fez uma conversa que eu apresentei, falei o relato do ano e tal, assim, chororô danado de emoção mesmo que aconteceu e tal. Então, assim, a gente consegue gerar essa conexão. Isso já tem muito tempo. E começou um pouquinho antes da pandemia. Eu comecei... a Lab veio de um livro que chama Essencialismo, que é um livro que mudou muito minha vida e tal. E aí eu falei, não, toda semana, toda segunda, a gente vai ler um capítulo do Essencialismo aqui. E aí a gente começou com isso, depois passou para a pandemia e a gente criou essa parte da conversa de corredor dos Lebianos. Vou copiar. Pode ficar à vontade, mas eu acho que falta isso. Essa conexão ela é muito importante. Assim, e a gente, principalmente esse meio duro que você falou, né? A gente não tem isso. O dia a dia consome a gente mais, é muito problema o tempo todo, né? Às vezes a gente... Eu li um livro recentemente que é A Arte de Ser Imperfeito, se não me engano. E uma coisa que ele fala, que a gente tem um conselheiro que fala muito também, principalmente em viagens, imersões fora do país que a gente já fez, você precisa estar num ambiente seguro onde você possa ser vulnerável. Exato. Vai ser através da vulnerabilidade que muitas vezes você vai se aproximar das pessoas e você vai ver que você não é perfeito como o outro não é imperfeito, um vai complementar o outro e através daí você consegue ser uma pessoa que, cara, você vai levantar a mão, vai pedir ajuda, você vai... Então, eu acho que é muito isso. É um momento que você... Um ambiente controlado, de descompressão. Exato. Onde você consegue mostrar suas vulnerabilidades e interagir e se aproximar mais das pessoas. O lado humano, que muitas vezes não é visto, né? É só número, resultado, enfim.
Exatamente. A gente criou vários processos disso, mesmo porque a gente se inspira no essencialismo que tem isso, né? Espaço para explorar, vazio, né? Durma bem, então coisas de vida. E a gente traz isso como Bíblia nossa na Lab. Legal. Que é pensar na vida, né? Então, e a gente tem lá o Lab Code. E aí eu queria te perguntar, assim, uma dificuldade, né? De toda empresa, que é integrar esse novo colaborador, né? Integrar e fazer esse aculturamento mesmo. E aí? De fato é. De fato é delicado, assim. Uma coisa que a gente fez são rituais, inicialmente. Então a gente tem rituais de reuniões. Então, assim, às vezes a gente busca um benchmark de mercado, o que eles fazem. Igual, por exemplo, né? Você está me falando de uma coisa que você está fazendo que a gente não faz e faz muito sentido. Então a gente vai no mercado ver como é que as coisas estão sendo feitas e através de livro também a gente lê muito para poder implementar. Então, primeiro criamos um onboarding. Quem que são as pessoas da empresa? Quem que é cada pessoa? Com quem que você conversa? Por mais que ela esteja online, então seja remoto. Então a gente faz esse processo, reuniões periódicas de onboarding também. A gente tem uma ferramenta que faz análise comportamental das pessoas. Então nós como gestores, a gente avalia aquele perfil dela. Cara, como que eu tenho que agir com essa pessoa? Essa pessoa é mais analítica, ela é mais emocional. E assim, eu e meu sócio, a gente acredita muito em ferramentas de desenvolvimento pessoal, DISC, PNL, enfim. Então a gente vê que primeiro, né, reuniões de 1 a 1, onde tá eu e a pessoa e eu quero saber da vida dela. Vocês fazem de uma maneira geral também. A gente faz de uma maneira individual. Sim, para poder entender. Rituais de contato, por mais que a gente esteja fora. E eu também dou sempre liberdade. Eu viajo muito e o pessoal, mas eu não queria te incomodar. Cara, incomoda. Talvez eu vou demorar um pouco para te responder porque eu tô no podcast. Mas me incomoda, eu quero ser incomodado. Então eu acho que é mostrar para pessoas e levar esse lado pessoal. E às vezes a gente tem que ser a pessoa que vai quebrar essa barreira e não o outro. Então é mostrar para a pessoa que assim, aqui, só um complemento, assim, uma coisa interessante que aconteceu lá na empresa, eu trabalhei na Petrobras. E foi a melhor empresa que eu trabalhei como funcionário. Um caso que eu lembro lá muito interessante, eu lembro que eu trabalhava de turno, eu ia trabalhar num domingo, e minha avó faleceu. Eu liguei pro meu supervisor e falei assim, olha, minha avó faleceu, eu não vou conseguir hoje, eu te ligando com antecedência para você arrumar alguém para poder me substituir. Não passaram os seus 5 minutos. A assistente social da empresa me ligou. Falei assim, Mar, tô sabendo o que aconteceu com a sua avó. Me desculpa. Meus pêsames. Vocês têm dinheiro pro funeral? Eu falei assim, não tem, a gente tinha seguro funeral e tal. Tá, o sepultamento vai ser em Belo Horizonte ou vai ser no interior? Eu falei assim, não, vai ser aqui em Belo Horizonte. Eu falei assim, não, porque senão a gente disponibilizar um ônibus da empresa para levar a sua família até o sepultamento e depois trazer de volta. Aí eu parei pra pensar assim, cara, olha isso. E aí aconteceu na nossa empresa algumas situações dessas, que houveram pessoas próximas de colaboradores que faleceram. Eu tive um colaborador que no mesmo mês, cara, assim, a vida dele foi uma loucura, assim, ele perdeu a filha dele, que a esposa estava grávida, com 7 meses. A avó dele faleceu 1 semana depois. E a gente mandou uma coroa de flores em nome da empresa. Foi até engraçado, porque a empresa chama Melvin, né? Gente, mas quem é esse Melvin aqui que tá mandando assim, essas coisas todas? Mas porque foi a gente. Porque e ele preocupado em, cara, tem 1 mês que eu tô aqui, eu quase não produzi, não consegui. Falei assim, cara, a empresa vai funcionar, velho. A empresa está funcionando. Agora, você precisa estar bem psicologicamente, você precisa estar bem com a sua família para que você possa estar bem aqui dentro. As coisas não vão ser ferro e fogo. Mas eu vou ter que descer a operação e executar? Cara, eu desço para a operação e executo. Então, eu acho que são nesses momentos que muitas vezes, assim, se você trabalha muitas vezes na indústria, e foi um dos motivos de querer empreender, cara, eu poderia ser o melhor funcionário, mas às vezes se eu quisesse levar minha filha na hora do almoço para poder no médico, eu não vou conseguir levar. Então, é trazer essa questão humana para um lugar que ainda é um pouco travado, entendeu? Então, desde o início, num processo de onboarding, a gente faz isso. E nas empresas que têm essas ferramentas, né? Conta um pouquinho da Melvin. O que ela faz? Tá, a Melvin é um software de gestão de manutenção. Então, o exemplo que eu gosto de dar, imagina seu carro. Você tem seu carro, você controla o selinho ali, é preventivo. Cada 10, 20, 30 mil km, você leva na concessionária para poder fazer a preventiva ou no seu mecânico de preferência. Só que acontece, imagina você ter uma frota de carros.
roda diferente, modelo diferente, o que eu vou ter que fazer e quando eu vou ter que fazer. Então a gente criou um sistema que faz isso, mas mais focado para a indústria, porque a indústria é um agitador da parada de máquina. É onde o funcionário perde o aniversário da família, perde o final de semana, passa madrugada às vezes trabalhando porque uma máquina quebrou. E a gente viveu isso muito lá atrás. Então a gente resolveu criar um sistema que fosse simples, prático, intuitivo, focado para a indústria, para que você pudesse ter uma melhor gestão e, consequentemente, você ter uma melhor qualidade de vida dos funcionários, entendeu? É isso. Entendi. Muito legal, muito legal. Aproveitando essa sua experiência com o Sebrae de pequenas e médias empresas, ontem a gente conversou bastante sobre isso. E é um mundo infinito, né? É um mundo gigantesco e eu vejo que muita gente fala do grande, né? Das coisas que acontecem no grande, das inovações. Mas e o pequeno, né? Como é que ele lida com essa coisa do RH 4.0? Ele já tem acesso a isso? Ele está conseguindo fazer de alguma forma? Olha, na grande maioria das vezes não tem. O RH, na verdade sim, às vezes a empresa não tem RH. Se for parar a pensar de uma maneira geral, a Melvin hoje não tem um setor específico de RH. Mas uma coisa que faz muita diferença na gente do lado pessoal, que um dos motivos que a gente teve para empreender, né, foi assim, cara, a gente pode criar uma empresa onde a gestão vai ser humana como a gente gostaria que fosse nas empresas que a gente trabalhou. E que a gente possa tratar as pessoas como a gente não foi tratado. Então assim, hoje a empresa nós abrimos a empresa em 2019, a gente nunca ninguém pediu demissão da empresa. Até hoje, e nunca ninguém precisou pedir um aumento de salário, porque a gente sempre reconheceu as pessoas antes delas precisarem. Legal. Então esse é um grande ponto que a gente sempre trouxe para dentro da empresa. Então, quando você leva para uma pequena empresa, às vezes você não vai ter uma estrutura de RH, mas existem várias coisas que você possa fazer que você consiga manter o time unido, né? Então, assim, na indústria é coisa simples. Cara, você já sentou com o seu funcionário na hora do almoço e almoçou com ele? Tomou uma Coca-Cola com ele? Fez uma aposta de jogo de futebol que ele ganhou e você pagou e você apostou em Coca-Cola? Você teve a oportunidade de entender se ele está bem dentro de casa para poder conversar com o pessoal? Você parou para entender se ele não está entregando uma boa manutenção? É porque está faltando às vezes um time de treinamento para eles? Porque acaba que às vezes você exige dele, você quer que ele te entregue tudo. Você não tem dinheiro para pagar para o funcionário que vai entregar tudo, mas ao mesmo tempo você não quer capacitar ele. E a Renata Vanucci estava até conversando agora no nosso painel lá, que ela falou que o upskilling e o reskilling, né? Então, o que eu preciso fazer para melhorar o meu funcionário e o que eu preciso fazer para talvez requalificar ele e trazer novas, e reciclar as habilidades deles. Então, eu acredito que às vezes você não vai ter um time de RH estruturado na pequena e na média, mas você consegue fazer pequenas ações da sua rotina que vai fazer toda a diferença e vai fazer com que o funcionário fique ali e ele não saia. Fica às vezes 30, 40, 50 anos dentro da empresa, por causa da tratativa que ele tem. Hoje nós somos uma empresa de 21 pessoas. E você falar de uma empresa de tecnologia com 21 pessoas, que está em todos os estados brasileiros, 4 países, e você conseguir manter o seu time coeso e com a cultura da empresa, é possível, eu acho que muito olhando para esse lado humano, em pequenas ações que você consegue fazer no dia a dia. Concordo plenamente. A maioria das empresas realmente não tem o RH formal, e quem faz isso um dos podcasts que a gente fez foi falar sobre o CEO, né, que é o resolvedor de problema macro, né? Então, ele tem que ser próximo. Ontem eu tive uma conversa com o CEO da qual foi a empresa? Qual foi a empresa, a última que eu falei ontem? O CEO lá que veio aqui no final. Depois você corta essa parte. Mas, cara, um cara fantástico. Fugiu o nome aqui, tantas conversas. E ele falando disso, da proximidade, de como se você chega perto daquela operação, daquele processo, como você pode fazer com que todo mundo se espelhe em você e
esse reconhecimento do dia a dia com humildade ali e conexão vai fazer a pessoa ficar. Eu também tenho muitos anos de mercado e eu acho que é isso que faz as pessoas quererem ficar com você, né? Eu tenho uma funcionária desde 2008 que ela está comigo. Cara, pois é. É um negócio fantástico isso. Exato. Você vê a pessoa crescer, né? Pra gente finalizar, fala um pouquinho o que você pensa aí para o futuro da Melvin? O que você sugere? Dá uma dica para o pessoal de pequena e média empresa. Tá. Eu vejo para o futuro que, assim, por mais que nós temos um produto escalável. Então, basicamente, para trazer receita e faturamento, o meu crescimento de pessoas ele não precisa ser proporcional, né? Mas as pessoas vão ter que vir. E eu acho que o grande desafio que a gente vai ter vai ser pessoas. Esse é o fato. Porque a gente tem uma cultura interna que a gente trabalha muito com entregas e eu não preciso eu não quero ter que ficar microgerenciando ninguém. Então a gente teve até uma situação recentemente que tinha uma colaboradora que estava numa situação ela não estava muito bem, já tinha feito todo o processo que eu poderia fazer para que ela pudesse desenvolver, e aí eu fui conversar com uma pessoa da empresa que já tinha uma experiência nessa área dela. Eu falei assim, cara, será que o problema não está comigo? Será que não sou eu que tenho que ficar? Talvez ela é o tipo de pessoa que eu tenho que ficar próximo dela o tempo inteiro, conversando com ela e motivando ela. Eu falei assim, Mar, nessa função, muitas pessoas trabalham dessa forma, mas não é a cultura da Melvin. As pessoas aqui entregam, as pessoas aqui não precisam ficar pedindo às outras para poder fazer as coisas. Então, meu ponto sempre vai ser, como eu consigo multiplicar? Como que eu consigo passar toda essa cultura e isso para as pessoas que forem entrar dentro da empresa? Porque, eventualmente, uma empresa crescendo, você precisa lidar com pessoas que vão sair, pessoas de, às vezes, cultura diferente, pessoas que não vai ter fit ali com o seu negócio. Então, de fato, vai ser contratação para que eu tenha uma pessoa ali desenvolver, porque você que tem que contratar é difícil. Aí você fica um ano com a pessoa, aí não é aquilo que você gostaria. Aí, às vezes, tem que demitir, tem que procurar outra pessoa. Muito caro esse processo. É muito caro. É muito caro. Hoje eu consigo ter uma noção maior disso porque eu estou numa outra visão, né? Eu saí um pouco do operacional e uma discussão que às vezes sempre tem. Então, assim, a gente tenta, de várias formas, ajudar o profissional, né? Para depois, se for no último caso, ter que trocar. Então, vai ser sempre assim. A gente estava agora num painel, até um cliente nosso levantou uma mão e falou assim, cara, eu tô precisando de um cara de TI, só que o mercado não prepara essa pessoa para mim, como é que eu faço? Ele falou assim, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro de sua casa, quem que é o cara que está interessado? E capacitar o cara. A gente nunca vai achar alguém que está pronto, mas às vezes tem umas pedras brutas dentro da empresa que a gente tem que desenvolver essas pessoas e tem que achar. E um dos sucessos da Melvin hoje é porque essas pedras brutas estavam em outras empresas e as pessoas não viram, não enxergaram. Aí muitas pessoas que a gente acabou trazendo para a empresa, depois quando elas saíram de lá, aí as empresas, poxa, mas você fazia falta aqui. Será que se eu tivesse uma proposta para vocês agora, você volta? Cara, agora já não dá mais. Eu já vivi isso. Eu já vivi isso quando eu era seletista, né? Então encontrar pessoas, desenvolver elas e entender que por trás de toda tecnologia tem alguém manuseando aquela tecnologia. Bom demais. Queria agradecer. Deixa só suas redes sociais, LinkedIn, aproveitando. Meu LinkedIn é Neymar Barroso, né? Neymar CN, com D mudo no final. O Instagram é meu nome, Eimar_BF. Então, consegue me achar aí e fala no área comercial, manutenção, enfim, de maneira geral. Muito legal. Tá bom? Mais uma vez aqui com inovação, criatividade, um processo específico de manutenção, né? E startup é isso, né? Quando a gente fala de startup, é buscar resolver um problema com criatividade que possa escalar. Sim, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima.